Olá, tudo bem? É sempre muito legal poder, nesse espaço Autores e Livros, falar de livros que impactaram minha vida, que foram importantes na minha formação. Tanto que eu tenho trazido aqui para vocês só os livros que eu gostei e que de fato me impactaram. Hoje eu trouxe um que, sem dúvida nenhuma, foi o livro que modificou completamente a minha vida. Foi o livro que deu uma guinada, que fez com que a minha história de vida ficasse muito relacionada à história que esse livro conta. Trata-se de Batismo de Sangue, Os Dominicanos e a Morte de Carlos Marighella, do Frei Beto. O livro conta, em linhas gerais, os últimos anos de vida, os últimos tempos do líder guerrilheiro Carlos Marighella, mas principalmente a vida de 4 jovens que tanto fascínio exerceram sobre minha vida: Fernando, Beto, Ivo e Tito. Tito de Alencar Lima, que era um nordestino, era um cearense, acabou morrendo na França, vítima das longas e intermináveis torturas às quais ele foi submetido nas mãos do terrível Sérgio Paranhos Fleury, um torturador sádico, doente, que se comprazia em torturar as pessoas. Os dominicanos tiveram um papel muito importante aqui no Brasil na década de 60, na segunda metade da década de 60, depois que eclodiu o golpe militar que instaurou a ditadura aqui no país. Os dominicanos então se transformaram num espaço, não só um espaço de pensamento e de celebração da vida, mas também um lugar de onde partia grande parte da sustentação para a resistência ao golpe, que vai se perpetuar até 1985. Eu li esse livro entre 85 e 86, ainda lá em Caicó, e quando terminei a leitura, eu lembro que na época eu era radialista e li às vezes num tempinho e outro ali na redação da rádio, e algumas vezes meus amigos chegavam, eu estava chorando lendo o Batismo de Sangue, porque realmente é uma história que emociona pela sua contundência, pela sua verdade, pela força que o Evangelho de Jesus Cristo exerceu na vida daqueles jovens idealistas que queriam um país livre, um país onde se pudesse pensar, ter liberdade, viver expressando o pensamento sem ser cerceado pela polícia política, que naquele momento reprimia duramente quem pensava diferente do regime. Eu li essa história dos dominicanos e saí de Caicó destinado a conhecer os frades dominicanos. Acabei me encontrando por acaso com Frei Alano Porto de Menezes, que foi quem indicou Frei Tito, que não era frei ainda, aquele jovem Tito, para a ordem dominicana. Foi o Frei Alano também que me indicou. E depois que eu conheci os dominicanos, pouco tempo depois, lá estava eu também ingressando na ordem e convivendo com muitos daqueles frades cuja história aparece nesse livro aqui de Frei Beto. O próprio Frei Beto, eu iria conviver com ele um pouco mais tarde, em 87, no convento dos dominicanos em São Paulo, e onde nos encontrávamos principalmente em Belo Horizonte, onde eu morava, e ele ia com certa frequência, não só para o nosso convento, mas também para visitar a sua família, que é de Belo Horizonte. Seus pais moravam em Belo Horizonte. Então, o Batismo de Sangue é um livro que eu penso que, se nesse momento tivesse sido lido por muita gente, nós tivéssemos tido um desfecho diferente aqui no Brasil do que tivemos nos últimos tempos. O seu impacto, a sua força avassaladora, o seu furacão poderia ter mudado a vida de muita gente, muitos conceitos. Esse livro, Frei Beto, além da vida dele, do Tito, do Fernando e do Ivo, ele conta todo, de certa forma, o que aconteceu aqui nos porões da ditadura militar na década de 60 e 70. Esses 4 jovens que eu já falei aqui serão presos. O Frei Beto foi preso no Rio Grande do Sul,
Ivo e Fernando foram presos em São Paulo na noite que Carlos Marighella foi assassinado, e Frei Tito foi preso no convento dos dominicanos também. Esses 4 serão presos, serão condenados e vão para o cárcere. Durante muito tempo eles ficam presos. O Frei Tito vai ser liberado depois, vai para o Chile, do Chile vai para a França e termina morrendo. A impressão que eu tenho é que muita gente desconhece essa parte da história do Brasil. A impressão que eu tenho é que as pessoas desconhecem esse período tenebroso que nós vivemos aqui no nosso país. Ou, se conhecem e concordam, me dá um medo, um pavor de saber que no nosso círculo de convivência há pessoas que concordam com a tortura, com prisão, com a repressão, com tudo, com toda essa força do mal que tantos estragos fez na nossa nação, fique querendo de vez em quando submergir feito o monstro da lagoa. Esses dias eu tenho voltado a reler Batismo de Sangue. É um livro que eu leio, releio, eu choro, fico indignado, me emociono, sofro, mas também vejo a ação do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, na vida não só desses 4 jovens, desses 4 rapazes com 20 e poucos anos, que enfrentam um poder excomunal aqui no Brasil, mas também na vida de tantas pessoas que resistiram até a morte. E lembro, sempre que leio esse livro, de uma frase de Frei Beto, que ele repete sempre, que tem contexto para isso, que nós somos também seguidores de um preso político, de alguém que foi preso injustamente, foi torturado injustamente, foi morto injustamente para nos salvar. E me lembro sempre que muitos também passaram por uma situação tão parecida com aquela que o Senhor Jesus passou, para que nós pudéssemos ter direitos tão simples, o direito ao voto, por exemplo, o direito da livre expressão, o direito de ir e vir. O Batismo de Sangue é, sem dúvida, para mim, o grande livro de Frei Beto. Frei Beto tem muitos livros, mas o Batismo de Sangue, sem dúvida nenhuma, é aquele que supera. Se ele tivesse escrito só esse livro, a sua passagem aqui na Terra já estaria justificada como escritor, como cristão, como fiel seguidor de Jesus Cristo.